Fala galera, boa noite, bem-vindos ao Bravos Investidores, o canal dos investidores da Brava Energia. Vamos lá, hoje uma coisa que está acontecendo agora, né? O Putin e o Trump estão conversando acerca, inclusive, do que será feito da paz na Ucrânia, como será alcançada a paz na Ucrânia. Isso é um tópico muito difícil, tem muitos lados, não estou aqui para discutir isso. O que eu quero discutir, o que eu quero botar na mesa é o que está efetivamente em jogo para o mercado de petróleo. Eu quero puxar aqui um kit de informações para a gente discutir, tá? Eu tenho aqui, vou abrir para vocês aqui, o relatório da OPEP, que eu acho sempre muito interessante. A OPEP tem, né, um negócio que ela fez nos idos de 2023, salvo engano. Ela organizou países extraordinários que são cooperados, mas não são aderentes ao OPEP. Em bom português, eles não são tão obrigados assim a cumprir os acordos, mas eles cumprem os acordos. A última O último susto que o mercado teve, que teve muito aquela coisa de vamos acelerar a volta dos níveis e o fim da, da diminuição de produção, foi inclusive o Cazaquistão. Este aqui, em maio, ele bateu o pé e falou o seguinte: o ministro de Relações Exteriores falou que o interesse nacional era superior aos interesses do cartel. E que ia produzir mesmo. E produziu em junho um pouquinho mais, mas em julho já caiu. E estima-se que a capacidade de produção dele está mais ou menos no talo, tá? E isso é sempre uma coisa muito interessante. Eles falam que vão aumentar a produção em um monte, 411 mil barris, a OPEP. Aumentaram 263. O resto da galera que também recebeu um ok para produzir mais, não entregaram. Né? Mesmo que a gente pense que era 411 para todo mundo, não entregaram. E aí a gente fica com uma dúvida. O que que vai vir, o que que pode vir, né, de uma solução, uma paz na Ucrânia, uma liberação da Rússia? É muito importante a gente entender que a Rússia tem uma capacidade muito grande de produzir, tá? Ela é um dos países que tem o maior volume de petróleo no mundo. Ela é um dos países onde ah, tem tem facilidades de escoamento em, tanto para a Europa, quanto para os Estados Unidos, se necessário for, quanto para a China e tudo mais. Ela exporta, por exemplo, para a China em oleodutos. Eu estava tentando achar a palavra oleodutos, peço perdão. Mas é interessante entender, né, que a Rússia não parou de produzir, ela não parou de vender, ela passou a usar uma frota de navios fantasma, digamos assim, né, que eles chamam de Shadow Fleet. Uh, Também começou a usar mecanismos, meios esquisitos, como transferências navio-navio, que aí mistura a carga e aí não tem mais origem do petróleo. Então tem muita coisa no jogo, tá? A Rússia não parou de exportar, mas ela produzia quase 11 milhões e hoje está produzindo 9,5, perdão, 9,200. Mas meu Deus,
ela vai voltar a produzir 11 milhões? Não. Por quê? A Rússia, embora não esteja na OPEP de fato, ela é um país super aderente à OPEP, tá? O processo decisório da OPEP. Isso é um negócio que é importante. E se a gente olhar a galera da OPEP naquela época, a gente também tinha a Arábia Saudita com 11 milhões de barris. Hoje, a Arábia Saudita está com 9,5. O que aconteceu? Bem, o mundo fez cortes na produção, né? Eles estabeleceram cortes na produção. E os maiores produtores, Arábia Saudita, Rússia, todo mundo deu aquela baixada de bola. E o fato hoje da Arábia Saudita estar com 9,5 indica que o cartel imporia à Rússia um nível similar. Por quê? Tanto a Arábia Saudita, vamos pegar aqui setembro, quanto a Rússia, aqui não tem setembro, mas vamos lá, pegar aqui o terceiro quarto, produziam 11 milhões de barris. Isso é importante entender que se a Arábia Saudita está hoje produzindo 9,5 milhões de barris, a Rússia tenderia também a produzir 9,5 milhões de barris. Outro ponto que é importante é, não sabemos ao certo, depois de 2 anos, quase, acho que 3 anos de guerra, qual a situação efetiva da capacidade produtiva da Rússia de petróleo. O que tem de oleoduto que está funcionando, quais poços novos foram abertos, o que teve de produção nova, o que não teve, o que já foi de declínio, um monte de coisa. Por quê? Existem reservas na Rússia, sim, mas existe também a exaustão, né? E isso não pode ser esquecido, de forma alguma. Então, será que a Rússia vai conseguir botar mais um monte de barris no mercado? Não sei se quer. O que ela quer, na realidade, é sair do estrangulamento que ela está sofrendo. Eu tinha achado um negócio que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Aqui embaixo. O volume de Shadow Tankers segue em bom nível, mas o grande problema da Rússia é o cap, o limite que a Rússia tem, tá? Então, só dela se soltar dos níveis, dos tetos que a Rússia, que o mundo, que a União Europeia impôs, que o mundo impôs sobre a Rússia, ela já tá bem pra caramba. E ela não perde, empurra o mercado para baixo. Provavelmente nesse aperto de mãos entre o Trump e o Putin, há um acordo de segura um pouco, porque o Trump não é burro. Não interessa o que achemos dele, ele não é burro. Ele sabe que um nível baixo, excessivamente baixo de petróleo vai matar a indústria dele, vai matar o eleitorado dele. Em contraponto, a gente está falando tudo aqui no que pode sair positivamente. O que pode sair negativamente disso é o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Quem que comprou
óleo, petróleo da Rússia, Índia e China. Isso aqui aumentou agressivamente. A Índia e China compravam um pouquinho, os Estados Unidos compravam um pouco, a Europa comprava um pocão, de repente explodiu. E a Turquia, a China e o Brasil compram derivados. O Brasil compra principalmente diesel. Então, quando a gente vê que a China e a Índia são os principais compradores do petróleo russo, é um negócio que a gente tem que ficar de olho. Porque caso não haja um acordo satisfatório, os Estados Unidos prometeram impor sanções graves, elevadas, pesadas. E aí ele pode, inclusive, que é um desejo, e aí eu entendo que isso seria muito importante, é um desejo do Trump reativar a indústria, inclusive, de carvão nos Estados Unidos. E uma vez que a gente olha aqui, qual na China e na Índia também são extremamente importantes nas faixas de exportação, né? na banda de exportação russa. É surreal. Surreal. Então a gente olha para esse bicho aqui e vê que se não sair um acordo, energia que pode eventualmente ser sancionada, né, da Rússia, o volume é absurdamente agressivo. Absurdamente agressivo. E o que pode acontecer numa sanção? Países receberem mais tarifas? Sim. Empresas que compram esse petróleo serem sancionados e perder acesso a mercados? Sim. Questão financeira dessas empresas pode ser pesada? Sim. No limite, eu não consigo imaginar uma força militar intervindo, mas a gente pode ter, no limite do limite, um bloqueio naval, digamos assim, a petroleiros que saiam por todos os mares que não sejam o norte da Rússia para a China, que ali é um caminho livre, tá? Só que o que está no jogo ali nessa conversa também, muito além de petróleo? Para a Rússia e para os Estados Unidos, o desenvolvimento do Ártico, agora que temos um nível de degelo maior, o caminho do Ártico traça um encurtamento de trânsito muito grande para navios e tudo mais, e existem regras, acordos internacionais para mineração, produção de petróleo, mais um monte de coisa no Ártico. Se isso cair, Rússia, Estados Unidos, Canadá podem se dar muito bem nisso, tá? Muda um pouco a ordem mundial e, de certa forma, deixa a Europa ainda mais fragilizada. Se os Estados Unidos e a Rússia ficarem mais amiguinhos, o peso da Europa cai. Isso é algo importante a ser analisado. Então, uma das coisas, o que a gente tem? Se sair algo positivo, bem, o mercado já caiu bastante. O mercado já cedeu de 70 e tantos dólares para 60 e poucos dólares. A porrada já está dada para baixo, em boa parte. Não estou falando que tudo, mas em boa parte. O contrário ninguém espera. Ninguém está botando fé que esse negócio não vai para frente. E se não for para frente, a gente pode ter uma alta bem forte do petróleo. O que também não é interesse do Trump. Mas hoje,
num negócio desse, o Trump não pode sair como. Ele tem que sair como vencedor de alguma forma. O Putin, todo mundo já odeia o Putin. A popularidade dele na Rússia não é a melhor dos mundos. Mas se o Trump se curvar ao Putin, digamos assim, se ele sair como um perdedor e botar o rabinho entre as pernas, aí que o eleitorado médio do Trump vai terminar de abandoná-lo. Então, de certa forma, ele defender o ponto de vista dele, a forma como os Estados Unidos têm que tocar o mundo na visão americana, isso também pode ser grave para uma alta do petróleo. Agora, olhando por um outro ângulo, por um ângulo secundário, tá? Acabaram as sanções. China e Índia podem comprar num preço legal o petróleo, um preço maior. Isso vai ser ruim para a China e para a Índia num primeiro momento. A gente vai ter uma inflaçãozinha lá. O custo dessas coisas vai aumentar. Em compensação, todo o leste europeu volta a respirar. Uma série de coisas que estavam pendentes de acontecer, decisões de investimento que estavam sendo represadas, podem eventualmente acontecer. O consumo pode acelerar. E isso acontece exatamente no momento de fim de verão, né? Início do outono, outono que já leva um friozinho para a Europa como um todo, que pode trazer um inverno muito forte esse ano. Peço perdão, minha voz ainda não voltou. Então a gente olha para esse kit, eu diria que é meio a meio, possibilidade de acerto ou possibilidade de uma briga maior, uma escalada. Mas, havendo uma escalada, o upside do petróleo é sensivelmente maior do que o downside do petróleo, dado um acordo. Então, era isso que eu queria deixar como nota, tá? Vamos ver isso daqui a algumas horas e vamos ver segunda-feira o resultado disso. Mas é importante entender que em nenhum dos dois cenários o mundo vai acabar. Tá certo? Uma das coisas que o mercado me ensinou é que o mundo quase sempre nunca acaba. Sempre está na beira, mas nunca acaba. É que nem o Brasil. Quase sempre dá certo. Perdão. Quase sempre quase dá certo. Então, calma, respirem, porque o mundo ainda está vivo. Amanhã sempre chega e a Brava continua produzindo e nos dando alegrias. A empresa. A ação eu sei que está difícil. Mas vamos que vamos, galera. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Abraços.